E aí já aproveito, então, para dar as boas-vindas para todo mundo oficialmente. Sejam muito bem-vindos aqui, né, ao nosso evento. Estou muito feliz de estar mediando esse encontro. Eu sou a Mariana Micheleto, sou a gestora educacional da Água Social. É um prazer de verdade estar aqui e sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todo mundo. A gente, né, nesse encontro muito especial, a gente tem o objetivo, então, de apresentar os resultados da pesquisa sobre o ecossistema de impacto nas cidades de Anápolis, Campo Grande e Cuiabá. Então, vocês receberam os convites aí para estarem aqui com a gente hoje. Nossa programação agora aqui, para quem está, né, no Brasil, vai até o meio-dia, então a gente tem uma programação super legal para contar para vocês um pouco sobre o Instituto Sabin, sobre a água, sobre a pesquisa, a gente poder fazer uma dinâmica, então, assim, tá super imperdível, peço para todo mundo ficar aqui com a gente até o final. Queria também agradecer, né, aproveitar, então, a presença aqui também das intérpretes. Então, a quem está aqui com a gente agora é a Caliane, mas a gente também tem a Paula, que vai estar aqui com a gente também, né? E para a gente poder, enfim, começar esse nosso evento, eu gostaria de chamar aqui o Gabriel Cardoso, representando aqui o Instituto Sabin. Gostaria de chamar você também, Gabriel, além de se apresentar, né, também poder contar um pouquinho do Instituto, e para quem depois vai assistir a nossa gravação, eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos médios aqui no ombro, estou vestindo uma camisa azul petróleo, o meu fundo aqui é minha sala, então estou acolhendo todos vocês aqui na minha casa. Então, queria chamar aqui, Gabriel, seja muito bem-vindo, se você pudesse se apresentar e também contar para o pessoal um pouquinho do Instituto, a gente já começa com tudo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu estou falando de Brasília, sou um homem branco, uma barba um pouco por fazer, o cabelo já ficando um pouquinho, cabelo preto, mas já aparecendo alguns fios brancos. Estou com uma camisa um pouco mais para um tom arroseado e meu fundo está desfocado. Eu falo de Brasília, aqui no Centro-Oeste. Não é uma região foco do estudo, mas é uma região em que nasceu o Grupo Sabin. O Grupo Sabin é uma empresa de promoção à saúde que está presente em 14 estados, além do Distrito Federal. Está aqui em Brasília, está em Cuiabá, está em Campo Grande, está em Anápolis. E o Instituto Sabin, que é a organização que eu faço parte, é responsável pelo investimento social privado desse grupo, né? O que que nós fazemos? Aqui nós temos diversos programas, projetos que buscam melhorar e contribuir para a melhora da qualidade de vida, do bem-estar e da prosperidade dessas regiões que nós atuamos, né? Como essas quatro que nós falamos. E aí nós vamos ter diversos tipos de atividades, e eu vou focar um pouco a minha fala conectando com esse encontro de hoje, sendo que algumas dessas atividades é olhando para os ecossistemas dessas regiões, dessas cidades, né? Então a gente entende que quando a gente contribui para aqueles atores, para as organizações sociais, para as lideranças sociais que lá já estão, a gente está contribuindo para essas regiões. Então, enquanto Instituto Sabin, falando pelo Instituto Sabin, que esse ano a gente vai completar quase 21 anos, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui presente no dia de hoje para entender um pouco mais, a partir dessa pesquisa que foi realizada, como estão, né, esses três ecossistemas, quais são as vocações deles, os desafios, quais são as oportunidades que eles têm de colaboração e entender, né, nós em que medida podemos contribuir e podemos, né, atuar aí em rede, em parceria com todos vocês. Estou aqui com outras pessoas do Instituto Sabin também, que estão aqui assistindo. A gente está também com pessoas que são nossos voluntários nas regiões também, tanto de Cuiabá quanto Campo Grande e Anápolis, que estão aqui presentes. Então também dou boas-vindas a elas, boas-vindas a todos os moradores dessa cidade. E me coloco agora aqui na posição de espectador curioso para saber aí o que, que os dados vão mostrar para a gente. Que seja uma manhã muito proveitosa e que a gente possa usar esses dados para melhorar as comunidades que nós estamos. Maravilha, Gabriel. Muito obrigada pela tua apresentação, pela apresentação aqui do Instituto. Nós também queremos muito aqui, né, compartilhar com todo mundo os resultados da pesquisa. E para a gente dar andamento aqui às apresentações iniciais, gostaria de chamar
Renato Matias, que é nosso diretor de projetos aqui da Água Social, para vocês também poderem conhecer um pouquinho sobre a água. Então, queria pedir a gentileza aqui, Renato, se você puder se autodescrever e apresentar um pouquinho da água para todo mundo, por favor. Com certeza, Mari, super obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu sou Renato, falo aqui de São Paulo, sou um homem branco, eh, tenho aqui também algumas barbas brancas e cabelos, enfim, mais brancos do que pretos também. Sigo aqui junto, enfim, né, com o Gabriel aqui no time. Meu fundo aqui é um fundo virtual aqui da Água Social. E, enfim, rapidamente aqui utilizar esse tempo, especialmente aqui para agradecer, né? Acho que são três agradecimentos aqui especiais. Primeiro, a todo mundo que está aqui e a todo mundo que esteve junto com a gente aqui nesse estudo, né? Então, a gente conseguiu aí falar com um monte de gente aí da região, foi muito legal, foi muito produtivo. Daniela, que está aqui, esteve ali à frente também, Fernanda, que esteve à frente também. Então, a gente foi muito energizado aí por vocês, né? Para vocês terem uma ideia, a gente teve mais de 200 atores aí mapeados aí da região, falamos com mais de 40 aí pessoas, né? Então, acho que a gente conseguiu ter um cenário muito rico aí para vocês e o estudo é para vocês, né? Acho que a gente realiza isso muito para ter aqui achados e ter aí algumas oportunidades para a gente atuar junto. Então, agradeço muito aí a participação de vocês. Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui hoje. Segundo lugar, agradecer ao SEIB, Instituto SEIB, Ivan, enfim, a todo o time que esteve aí com a gente, né? Acho que é muito legal aqui para a gente da Água sempre atuar junto com as grandes empresas, institutos aí que estão junto aí, né? Enfim, com a gente, enfim, né? Juntos para impactar mais aí enfim, as regiões onde atuamos, né? Então, para a gente foi uma honra enorme aqui estar junto de vocês, estar realizando. E por fim, acho que agradecer ao time aqui da Água Social, né? Especialmente aqui a Fernanda, que esteve à frente aí da pesquisa. Foram bons meses aí de, assim, com muito afinco aí o nosso trabalho e a gente saiu, acho que muito feliz aí, né? Enfim, satisfeito com tudo que veio. Então, aproveitem aí o dia de hoje, acho que vai ser um super dia aí para vocês terem achados aí oportunidades, e depois a ideia é que vocês falem um pouquinho também entre si, tá? Então, acho que é isso. Mari, é contigo para a gente começar. Obrigado, gente. Maravilha, Renato. Obrigada a você, obrigada pela apresentação. Bom, para a gente ir de fato aqui para o que está todo mundo esperando, né, Fer? Já vou te chamar aqui para a gente poder falar desses tão esperados resultados da pesquisa. Só queria dar as boas-vindas para todo mundo que ainda está chegando aqui. Então, para quem não pegou o comecinho aqui, só pedir a gentileza, né, da gente cuidar aqui com os microfones, para a gente garantir uma experiência boa para todo mundo. E quem puder abrir as câmeras também será muito bem-vindo, porque para quem está apresentando aqui, é muito gostoso poder ver vocês, poder sentir a energia de vocês. Ainda mais a Feira aqui que vai estar apresentando os resultados da pesquisa. É muito bom ver a carinha de vocês olhando, entendendo os resultados. Então, fiquem muito, muito à vontade para escreverem aqui no chat. A gente vai ler com todo carinho, né? Que é acompanhar aqui as reações de vocês. E para quem não está muito familiarizado com o Zoom, a gente tem embaixo aqui uma barrinha onde vocês podem reagir, tem emoções, então tem carinhas, tem coração, tem surpresas, então fiquem muito à vontade para interagir aqui com a gente. Tenho certeza que a Fernanda, que vai estar, né, podendo apresentar os resultados da pesquisa, vai estar muito feliz de poder sentir um pouco da energia de vocês por aí. Tá bom? Vou parar de enrolar aqui para a gente chamar, a gente começar de fato, né, o que interessa aqui nesse nosso evento, que é o que está todo mundo esperando. Então, queria que vocês acolhessem aqui a Fernanda Belisário, que está aqui fazendo parte do time da Água Social, que encabeçou muito dessa pesquisa. Então, Fer, seja muito bem-vinda. Vou pedir a gentileza de você se autodescrever, se apresentar, e aí dar sequência aqui a sua apresentação e qualquer coisa que você precisar, estou aqui para te ajudar também. Tá bom? Fer, seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui para apresentar essa pesquisa. Essa pesquisa aconteceu
de setembro do ano passado a janeiro, a gente tem olhado para vocês, assim, entendido melhor quem é Anápolis, quem é Campo Grande, quem é Cuiabá, a partir dos relatos de vocês. Meu nome é Fernanda Belisário, como vocês já sabem. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, já com alguns brancos também, do time do Renato e do Gabriel. Eu vivo em Portugal, em Coimbra, aqui já há muitos anos, mas sou brasileira também, tenho trabalhos aí no Brasil, na área da pesquisa, da intervenção e tudo mais, e é um prazer estar aqui com vocês. Não sei se a gente já passa diretamente para os slides, Mari. Por Sim, favor, bom, fique à vontade. então eu vou compartilhar a minha tela, seja o que Deus quiser. Vai dar tudo certo. Acho que é essa aqui. Vamos ver se vocês veem. Eu, na verdade, hoje até arrumei uma tela a mais, porque eu gosto de ver os rostos de vocês. Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo a apresentação? Subiu sim, Fê. Sim. Estamos Tá, vendo. é que eu tô com duas telas, queria saber exatamente a tela que vocês estão a ver. Quer fazer um Bom, teste para não, mudar? eu Já estamos vendo a capa. Já vemos a vejam. capa. Peraí. Tudo certo. Pronto? Sim. Uhum. Tá ótimo. Então, antes disso, eu vou só passar, porque tinha alguns slides iniciais que a gente resolveu começar direto da pesquisa, acho que faz mais sentido. Ahn, Vou começar aqui da página 7. Pronto. Ahn, Conseguem me ouvir? Eu estou vendo umas mensagens do Zoom aqui. Tudo certo, Fê. Perfeitamente. Então tá bem, ok. Desculpem por essa fase inicial. Bom, essa pesquisa foi realizada, como eu disse para vocês, em setembro, entre setembro e janeiro, setembro do ano passado e janeiro desse ano. Foi uma pesquisa conduzida por nós, da Água Social. Eu fui a pesquisadora principal, mas trabalhei com uma equipe maravilhosa, que é a Daniela Damiati e a Thalita Duprá, que foram as duas pessoas que mais entrevistaram os atores, estiveram mais à frente do trabalho de campo. Eu vou fazer uma apresentação bem objetiva dos achados da pesquisa, porque essa pesquisa deu muito pano para manga, deu muito material, apareceram muitas questões interessantes e a gente pode depois, em outros momentos, explorar todas essas questões que apareceram. O foco desse estudo foi entender quem são os atores relevantes desses ecossistemas de impacto dessas três cidades, Anápolis, Campo Grande e Cuiabá, e não só entender quem eram esses atores, como as conexões entre os atores acontecem hoje. E quais são as lacunas e as oportunidades que a gente percebe, né, por meio do trabalho de vocês e por meio das falas que vocês partilharam conosco, para fortalecer esses ecossistemas de impacto que já têm um material muito interessante com vocês. Bom, só para a gente partir do mesmo ponto, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala ecossistema de impacto socioambiental? Essa definiçãozinha aqui, um ecossistema é um conjunto de atores e organizações de um território e da relação entre eles, diz respeito a como os atores estão atuando em relação. Por quê? Porque a gente parte da ideia de que quando a gente trabalha junto, a gente trabalha melhor, a gente consegue se fortalecer, a gente entra na mesma agenda, tá na mesma página e consegue coletivamente criar um mecanismo em que todo mundo sai fortalecido. Então, quando a gente olha, a gente quer entender como está um ecossistema de impacto socioambiental, geralmente a gente tem que olhar os atores, os recursos, como os recursos circulam, como a informação circula, qual é o nível de confiança que esses atores têm uns em relação aos outros e quais são as oportunidades
que esses atores em conjunto encontram para dar soluções para os desafios socioambientais. Então, mapear, olhar para um ecossistema de impacto é olhar para isso, olhar atores, olhar relações, olhar recursos, olhar informação, olhar confiança, e é isso que a gente tentou fazer, essa fotografia que a gente tentou dar nesse estudo. Então, essa apresentação de hoje, ela está baseada num documento que vai ser público muito em breve, e que vai ter esses blocos de conteúdo, né? A gente pretendeu dar um retrato do ecossistema, como ele funciona hoje em termos de conexões e governança, quais as dores e travas que limitam a escala desse ecossistema, no sentido dele se tornar maior, dele se tornar mais fortalecido, e quais são as oportunidades que foram identificadas. Bom, só para falar assim rapidamente sobre a metodologia, como a gente queria falar, pensar na percepção dos atores e como eles se relacionavam, a gente acabou optando por uma metodologia qualitativa, ou seja, que não estava tanto preocupada nos números, nas quantidades. A gente não fez, por exemplo, um censo sobre quantos atores existem dentro dos ecossistemas de impacto. A gente quis olhar para a qualidade das informações que vocês poderiam nos oferecer em relação ao conhecimento de vocês sobre esse território. Então, nós fizemos um grupo de entrevistas em profundidade com atores-chave, fizemos análise de vários documentos sobre a cidade, sobre os ecossistemas, sobre as ações de vocês, e a partir daí a gente elaborou esse estudo. Existe uma inspiração, né? Geralmente, quando a gente faz retratos de ecossistemas de impacto, a gente se baseia em vários estudos que já vieram antes dos nossos, né? E a nossa base foi principalmente a teoria Ator-Rede, que é uma teoria super importante da sociologia. Enfim, a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem. As entrevistas foram selecionadas por uma amostra intencional. A gente primeiro fez um mapeamento, como o Renato já referiu, de 217 atores nas 3 cidades, contatamos 68 e entrevistamos 42. 13 organizações em Anápolis, 17 em Campo Grande, 12 em Cuiabá. Se a gente for dividir pelos 3 grandes atores de referência aí dos ecossistemas de impacto, nós entrevistamos 9 negócios de impacto no total, 14 organizações da sociedade civil e 19 dinamizadores. Bom, e aqui já digo para vocês, se a gente for fazer uma análise geral, assim, dos padrões comuns dos 3 ecossistemas de impacto, o que a gente pode dizer é que existe uma massa crítica importante, existe muito conhecimento sobre as dificuldades do território, muito conhecimento sobre como atuar no território, existe um reconhecimento do impacto que já acontece nesses territórios. O que falta para cada cidade, assim, o próximo passo é uma coordenação entre os atores. Basicamente como a gente senta para trabalhar junto para fazer mais e melhor. Cada cidade, todos querem chegar nesse resultado, mas cada cidade tem uma trilha diferente para chegar até lá, e é isso que esse estudo refere. Bom, eu vou falar agora especificamente das 3 cidades, tá bom? Vamos começar por Anápolis, que era uma cidade que eu particularmente não conhecia e achei muito interessante, inclusive as entrevistas enfim, os atores. Bom, Anápolis é um território que combina uma posição estratégica no eixo Goiânia-Brasília, tem uma forte vocação industrial e logística, tem instrumentos de inovação muito relevantes. E, ao mesmo tempo, esse dinamismo convive com desafios socioambientais muito concretos, ligados à água, à gestão de resíduos, ao uso do solo e diversas desigualdades territoriais e socioespaciais. Bom, como o ecossistema funciona hoje? E nós temos aqui 3 mapas para tornarem isso um pouco mais claro para vocês. Existe um núcleo denso de inovação,
mas uma baixa integração ainda com a ponta social e ambiental. Quando a gente fala ponta, a gente fala dos atores que entregam impacto na realidade, que geralmente são as organizações da sociedade civil e os negócios de impacto. Então, existe um núcleo ali de inovação, mas existe ainda baixa capilaridade. E grandes oportunidades de estabelecer conexões entre esses atores. Eu vou passar diretamente para o mapa. Não sei o quanto vocês enxergam desse mapa, se eu preciso ir dando zooms para que vocês compreendam. Bom, eu vou explicar um pouquinho o que é esse mapa. O que a gente fez? A gente perguntou nas entrevistas, além de várias outras coisas, eram entrevistas super longas e super interessantes. A gente perguntou com que atores esses entrevistados se relacionavam. E a gente, toda vez que eles referiam um ator dentro do seu espectro de atuação, a gente tentava entender junto com ele se era uma relação forte, se era uma relação fraca, se era uma relação desejada. Então, quando vocês veem aqui as linhas um pouco mais grossinhas, são relações fortes, ou seja, são relações em que existe uma dinâmica de integração, de conversa, de projeto, de trabalho conjunto que existe efetivamente. As relações que foram só, por exemplo, eu uma vez trabalhei com uma coisa X, ou eu também conheço esse ator que faz uma coisa Z, a gente identificou como relações fracas. É por isso que existem aqui diferentes linhas. Mas o que é importante aqui, todas as relações que estão aqui foram enunciadas como relações que existem entre esses atores. A gente não inferiu ou deduziu nenhuma relação. Depois, a gente divide o ecossistema por categorias ou por atores, ou outro nome que a gente usa, por camadas. Então, aqui, nesse azul esverdeado, nós temos a sociedade civil, as organizações da sociedade civil e as redes. Desse lado aqui embaixo, a gente tem sempre os negócios de impacto socioambiental. Nessa outra pontinha em verde é a parte da educação e universidades. Essa ponta roxa é o governo, tá? O verde clarinho aqui é a parte da justiça. E esse meio, que a gente geralmente põe no meio, porque são os dinamizadores, geralmente, dos ecossistemas, são as instituições responsáveis pelo mercado e pelo fomento, ou seja, tanto as organizações que provêm recursos financeiros ou recursos de outro tipo, como, por exemplo, formação, agendas de integração dos ecossistemas. E aqui vocês conhecem os atores, acho que fica um pouco claro de perceber por que eles estão aqui. Então, em Anápolis, essa parte da inovação e dos dinamizadores, que está aqui representado, né, pelo Sebrae, pelo Eli, pelo Senai Hub e o Hub Goiás, aparecem como muito estruturantes do ecossistema. Existem muitas relações aqui que chegam nesses atores, né, que têm geralmente um papel próprio de organizar o campo, de organizar as rotinas, de organizar as agendas. Só que se vocês olharem aqui para as organizações da sociedade civil, as conexões delas não chegam ali, né? E mesmo aqui nos negócios de impacto, as relações também não estão muito estruturadas para esse grupo, né? E aqui e ainda tem uma presença tímida do setor público e da parte de universidades e educação. Quando vocês virem os outros mapas, vai ficar um pouco mais claro. Então, o que a gente olha aqui, né, para ser mais objetiva? Tem um núcleo denso de apoio ao empreendedorismo e inovação, que são esses 4 atores aqui em laranja. Essas organizações aqui, as OSCs e os negócios de impacto, têm capilaridade territorial, mas têm baixa integração à rede, e os negócios de impacto poderiam ser uma ponte possível, já que eles têm, né, uma pequena interlocução aqui com esse núcleo principal, mas a gente vê que os negócios de impacto também não se relacionam com as OSCs, e as OSCs não se relacionam com os negócios de impacto, ou seja, existe uma baixa integração entre os atores. Por isso, o insight principal aqui é que existem ativos fortes. A gente vê aqui o tamanho das bolas, que são definidas pela quantidade de conexões que esse ator tem dentro do ecossistema,
mas existe ainda uma baixa conexão entre esses atores em linhas gerais. Em relação às dores e às travas, a gente chegou a essas conclusões a partir das falas dos entrevistados e também pela análise dos mapas. As dores aqui dentro das organizações aparecem como dificuldades na sustentabilidade financeira, na capacidade de gestão, equipe e infraestrutura, por exemplo, com uma equipe técnica pequena para assegurar todo o funcionamento da instituição, dificuldades de acesso ao mercado, principalmente por conta dos negócios de impacto, e fragilidades na hora de mensurar resultado e mensurar impacto, que identificam como uma dificuldade, por exemplo, para ter acesso a editais e a ter acesso a recursos mais vultuosos para executar suas ações. E em relação ao ecossistema, os desafios são a baixa articulação, essa governança que ainda não está estabelecida e uma participação limitada do setor privado. Em relação às oportunidades, acho que conectar essas agendas e continuar a fortalecer o ecossistema é o que aparece como mais importante. O território sinaliza potencial para aproximar, né, o impacto social, a agenda ambiental e a inovação. Criar pontes mais consistentes entre esses atores e com o setor privado, e as vocações, que foram principalmente enunciadas por vocês, aparecem aqui como a saúde ampliada, a inovação industrial, a agenda ambiental e a inclusão produtiva. Então, para Anápolis, se a gente tivesse assim que fazer uma frase de efeito, né, sobre Anápolis, eu diria que o ecossistema de impacto de Anápolis tem uma base institucional relevante, mas ainda tem baixa integração entre a inovação e a ponta territorial. Eu acho que se a gente fosse assim pensar num trabalho coletivo em Anápolis, eu começaria por aí. Bom, indo para Campo Grande. Campo Grande é uma cidade que tem grande diversidade e capacidade instalada. Como é uma capital, ela concentra serviços e conexões importantes para o Estado e ganhou recentemente, enfim, uma camada adicional com a rota bioceânica, que vai conectar o Centro-Oeste aos corredores de exportação rumo ao Pacífico. E, ao mesmo tempo, essa centralidade convive com as desigualdades socioespaciais e pressões socioambientais importantes por conta da sua localização. Então, o diferencial aqui para o ecossistema socioambiental de Campo Grande, dos seus desafios, é essa combinação entre o Pantanal, o Cerrado, o fato de ser uma capital de médio porte e a rota bioceânica, que podem puxar pactos intersetoriais por desafios. Bom, como funciona o ecossistema hoje em Campo Grande? Ele é um ecossistema, como vocês vão ver, com poucas conexões internas entre atores do mesmo setor e forte dependência de relações com grandes atores, que é o que a gente chama de relações verticais. Ao mesmo tempo, as organizações da execução territorial e ambiental, elas têm legitimidade e uma atuação direta, mas que aparecem pouco conectadas às rotinas do circuito de inovação e fomento. Eu vou passar já para o mapa, porque eu acho que aqui fica um pouco mais claro. Olhem como esse mapa é diferente do mapa de Anápolis, né? Qual é a primeira questão que eu acho que aparece aqui, que é importante? É a diversidade de atores, né? A gente tem grandes atores, assim, com grande importância, grandes fontes de conexão dentro do ecossistema em muitas áreas diferentes. Diferente de Anápolis, que existia ali uma grande concentração ali dos laranjinhas, né? Aqui a gente tem negócios de impacto com grandes fontes de conexão com vários lugares. Aqui uma área de educação já mais consolidada, um ecossistema governamental mais complexo e com grandes vias de articulação, e também as OSCs aparecem aqui já, outras OSCs com mais conexões dentro do ecossistema e várias conexões entre si, que, por exemplo, em Anápolis a gente não via tanto. Mas aqui, se a gente olhar, principalmente quando a gente olha as linhas, né?
a gente vê aqui como se fosse um corredor entre negócios de impacto e inovação, né? Assim como conexões muito fortes e negócios de impacto e governo. E aqui outras organizações que vão como se fossem ocupando periferias ali do ecossistema de impacto, né? É por isso que a gente fala que existem aqui, uma característica do ecossistema de Campo Grande que são essas relações verticais. Ou seja, que são aquelas em que muitas organizações se conectam principalmente com atores de maior poder institucional e de apoio, ou seja, o governo, as universidades, o sistema S, grandes estruturas de fomento, que são conexões muito importantes, mas que acabam por criar como se fosse um ecossistema de impacto dentro do ecossistema de impacto. Ou seja, quando a gente pensa na capacidade, no aumento da nossa capacidade de produzir impacto, é muito importante que a gente pense pela lógica da distribuição dos recursos, distribuição da conexão entre os atores. Então, o desafio aqui de Campo Grande não está em ter novos atores, em fomentar novos atores e a participação de outras pessoas e de outros espaços, mas de criar essa agenda de compartilhar, criar essa agenda de colocar todo mundo junto para trabalhar nas mesmas agendas e dividir um pouco de poder e importância das vozes que podem falar e enunciar suas necessidades dentro desse ecossistema. Então, quando a gente vai para as dores e travas, elas são muito parecidas nas três cidades. Como eu disse, assim, existe um eixo comum, mas a trilha para chegar lá ela é um pouco diferente. Existe baixa previsibilidade financeira. Os atores enunciam muito a dependência de editais, doações e ciclos curtos de projetos. Se vocês olharem aqui, essas bolinhas pequenininhas aqui, que são várias empresas, ó, tem Carrefour, tem Grupo Klabin, tem Natura, tem Fundação Toyota e tudo mais. Todas elas foram um edital, algum projeto, alguma coisa que alguma organização referiu, mas que são atuações que têm ciclos curtos. Então, isso acaba gerando uma dificuldade das organizações, principalmente da sociedade civil, de perdurarem no tempo, né? Porque tem pouca previsibilidade financeira. A capacidade de gestão também foi apontada como uma questão a ser levada em conta. A infraestrutura, dificuldades de infraestrutura para crescer por parte dos negócios de impacto e barreiras de acesso ao mercado e ganhos de escala. No nível do ecossistema, a marca mais nítida é essa articulação horizontal, né? E a dependência, isso foi referido pelos atores, que existe a dependência de relações pessoais para que as parcerias aconteçam. Então, existe ainda uma integração que precisa ser trabalhada e falta, conforme os atores denunciam, uma rotina de encontros, uma agenda comum, entregas coletivas, que façam com que as oportunidades que existem dentro do ecossistema, elas consigam ganhar capilaridade para a ponta territorial que não acessa ali aquela coluna de integração. Então, as oportunidades, né? Acho que a grande oportunidade de Campo Grande é fazer esse ecossistema virar rede, ou seja, conectar agendas, transformar encontros em entregas, olhar para todos esses atores e sentar junto para pensar como vamos avançar a partir daqui, né? A janela promissora que parece ser integrar a proteção social, a inclusão produtiva, meio ambiente e inovação com isso que a gente chama de governança leve, né? Fazer encontros com propósitos, definir papéis dentro do ecossistema, fazer um acompanhamento simples. Podem ser ações assim para iniciar esses próximos passos do ecossistema. E aqui para Campo Grande, se a gente for pensar uma frase síntese, eu diria que Campo Grande é um sistema diverso e estruturado, mas que precisa converter mais essa densidade em ação coletiva partilhada. Indo aqui para a nossa última cidade, Cuiabá. Bom, Cuiabá reúne uma condição
é bastante particular, né? Que ao mesmo tempo em que ela concentra capacidade institucional e instrumentos de fomento, ela está no centro de agendas ambientais muito estratégicas, né? Na relação com a Amazônia, com o Cerrado, com o Pantanal. Isso faz com que a cidade ela combine tanto essa centralidade política e institucional com essas urgências territoriais muito concretas. E isso os desafios da de Cuiabá em termos socioambientais foram os desafios, assim, a conexão com esses desafios foram das questões mais enunciadas pelos atores, assim, comparando as três cidades. Então, como o ecossistema de Cuiabá funciona hoje? Ele se organiza de uma forma assimétrica e com pouca rotina. As conexões são mais verticalizadas e instrumentais do que as outras cidades. Eu acho que o mapa vai deixar isso vai deixar claro. E a gente percebe bastante em Cuiabá essa atuação por ilhas de relações, assim, com uma cultura de colaboração que ainda precisa estar mais consolidada. Mas aqui em Cuiabá aparece um ator importante que é enunciado e referido como central no ecossistema de impacto, que nas outras cidades aparece de forma mais tímida, que é o surgimento do investimento social privado. Então, olhem aqui, né? O que a gente tem assim de interessante em Cuiabá. Nesse mapa, o que a gente vê? A gente vê ilhas, né? Atuação em ilhas, por exemplo, aqui a gente tem boas conexões entre as organizações da sociedade civil, elas se conversam muito, elas se conhecem, elas se referem, né? Ahn, temos temos aqui também uma complexificação do sistema de justiça e controle que acaba entrando no ecossistema de socioambiental e que nos outros lugares ocupa um papel mais tímido. E aqui o aparecimento de organizações do investimento social privado com conexões fortes também entre si e com e com os outros atores. E claro, também uma complexificação, ou seja, mais atores que representam o poder público ingressando no mapa. Mas o que a gente percebe aqui? A gente não vê grandes corredores de relação, a não ser das organizações da sociedade civil, diretamente com o governo, né? Ela até, por exemplo, o Instituto Reação, ela até passa aqui um pouco passa reto, né? É como se ela passasse reto aqui elas passassem reto da integração com o mercado e fomento e fossem direto para o poder público. A maior parte das relações que são estabelecidas aqui, principalmente com as organizações da sociedade civil, em Cuiabá a gente não pôde ter um retrato assim muito pormenorizado da questão dos negócios de impacto, porque a gente só conseguiu entrevistar um ator, né, que foi o MT Queer, foi uma entrevista muito interessante que nos deu muitos insights, mas a gente não conseguiu ter essa visão de grupo, né, dos negócios de impacto, porque a gente precisava de outros atores para fazer isso, mas isso também é um indicativo de como o ecossistema de impacto funciona. Se os negócios de impacto apareceram pouco, muito provavelmente o nível de integração deles com esses outros atores do ecossistema de impacto também é frágil, e isso também aponta para a gente uma questão importante para ser vista dentro do ecossistema de impacto de Cuiabá. Então, quando a gente olha aqui para as ONGs, a gente vê também, assim como existia em Campo Grande, um vínculo com editais, com projetos de ciclos curtos, com empresas, com vários atores que nem talvez participassem do ecossistema, assim, nem fossem considerados por outras terminologias como parte do ecossistema de impacto socioambiental de uma cidade, né? Porque eles não estão nessa cidade, não fazem parte da cidade, mas são editais que estão abertos para essa cidade e que, portanto, aparecem aqui, por exemplo, o Banco Mundial, o FAT, e outras organizações. Por quê? Porque a característica que a gente a característica que a gente aponta aqui para Cuiabá é essa
essa relação que ainda não está em rede, né? É a relação de uma organização com o seu financiador ou com seus mecanismos de financiamento, e não necessariamente rotinas coletivas de estabelecimento de impacto, de agendas comuns e etc. Por outro lado, existe uma grande integração interna das camadas, né? A gente tem OSCs que conversam muito entre si, temos governo que conversa muito entre si, temos universidades que conversam muito entre si. Então, é por isso que a gente fala que esse ecossistema ele está organizado a partir de ilhas. Em relação às dores e travas, eu acho que a gente acha que essa fragilidade operacional da ponta, no sentido no sentido da dependência dos mecanismos de financiamento, né, de ciclos curtos, e essa assimetria no acesso travam a escala principal, travam a escala do ecossistema, né? Muitas organizações entregam muito com pouca folga institucional, ou seja, equipes pequenas que asseguram toda a vida das organizações e que muitas vezes nem conseguem se autofinanciar. Dificuldade de financiar os custos fixos, sustentar a estrutura, e histórias muito concretas, por exemplo, da instabilidade das receitas, limitações de editais para custear equipe e serviços, ausência de ferramentas mínimas de comunicação. Muitas organizações, por conta de terem uma experiência maior desses mecanismos de editais, ensinando organizações menores a como fazer, como participar de processos, como recorrer a editais, como recorrer a financiamentos de, de uma maneira até um pouco altruísta, porque isso não é oferecido pelo ecossistema de impacto. Então, no nível do ecossistema, a trava central é essa baixa colaboração horizontal entre as camadas, ou seja, entre as OSCs, por exemplo, existe bastante colaboração horizontal, mas entre as OSCs o negócio de impacto não existe, entre as OSCs e os mecanismos de fomento não existe. Então, entre grupos de atores, essa colaboração horizontal ela precisa ser construída. E as oportunidades e os recursos circulam melhor nessa camada institucional do que na ponta territorial, o que faz com que existam muitas assimetrias de acesso. As oportunidades em Cuiabá estão nessa coordenação e nessa escala do que já funciona, transformar essas ilhas em pontes estáveis entre a execução territorial, o fomento, a inovação e as políticas públicas, fortalecer a ponte com capacidades de gestão, captação, comunicação, evidências de geração de impacto e, diria assim, no geral, elevar a maturidade coletiva de impacto com uma linguagem compartilhada e com indicadores simples do avanço do ecossistema de impacto. Então, aqui, para a gente terminar, o território mostra vários temas com convergência suficiente para a gente pensar em vários pilotos colaborativos, por exemplo, entre várias organizações, e aqui a gente aponta 4 temas que apareceram na fala dos entrevistados como possibilidades, que são infância e juventudes, equidade racial e de gênero, clima, ambiente e qualidade de vida urbana, economia circular e inclusão produtiva. Então, para Cuiabá, se assim fosse para fazer um fechamento, eu diria que Cuiabá é um ecossistema que tem instrumentos e capacidade institucional, mas ainda está marcado por ilhas e baixa coordenação horizontal. Então, só para a gente pensar um pouco assim, para fazer um fechamento das 3, né? Quando a gente olha para as 3 cidades juntas, o padrão é muito promissor, existe massa crítica, existe legitimidade territorial, existe entrega de impacto, existe capacidade instalada. E o que hoje aparece como fragmentação, ou seja, um ecossistema em que a circulação dos recursos, dos atores, do nível de confiança, ele aparece fragmentado, também mostra que esse ecossistema tem matéria-prima suficiente para dar esse salto de coordenação, que é, na verdade, o que eu dizia no início da minha fala, que é como agora a gente senta junto para pensar como a gente vai avançar no coletivo, no fortalecimento do ecossistema. Então,
Basicamente, essa é a apresentação dos ecossistemas. Espero que tenha ficado dentro do tempo. Estou aqui, eu aqui, mais a Daniele, que é a outra pesquisadora também, estamos à disposição para a gente avançar nas reflexões e discussões junto com a equipe do Instituto SEIB, com o Renato, com a Mariana, nas novas etapas desse encontro. Muito obrigada pela presença de todas e todos. Maravilha, Fer. Eu que agradeço a tua presença. Que coisa boa te ver, né? Te ouvir aqui e adorei ver as reações de todo mundo aqui. Deu para espiar um pouquinho a carinha, as reações. Estou muito feliz. Espero que todos vocês tenham gostado, como eu. Gostei demais. Agora eu vou olhar o chat, que agora que eu parei de apresentar, vou Fique à começar a olhar. vontade, que tem comentários incríveis ali. Senti que o pessoal se sentiu conectado. Minha região, quero contribuir, quero agir em cima disso. Então, a gente que quer aproveitar esse momento que a gente está junto aqui, acho que a Fer deixou aqui uma fala super especial aqui para eu poder conectar. A gente quer aproveitar esses últimos 30 minutinhos para a gente fazer uma conexão, para a gente poder ouvir um pouquinho de vocês também, né? A Fer fechou aqui os resultados da pesquisa falando dessa importância, dessa potência do coletivo, da gente sentar junto e falar sobre, né? Então, vamos aproveitar que a gente está aqui junto e poder, né, de fato, ouvir um pouquinho de vocês. A ideia agora, né, depois dessa apresentação belíssima da Fernanda, é a gente poder, então, ir para uma dinâmica rápida de 30 minutos. Então, por favor, fiquem aqui com a gente até o final. Eu vou abrir 3 salas simultâneas, tá? E vou abrir de acordo com as regiões. Então, vou abrir de Anápolis, Campo Grande e Cuiabá. E são salas que vocês podem ingressar por conta própria. Então, gostaria de pedir a gentileza aqui de quem estiver correspondente a essas regiões, vocês ingressem, né? Quem for de Anápolis, quem for de Campo Grande, quem for de Cuiabá, entrem nessas salas para a gente conversar um pouquinho. Quem não for dessas regiões, pode escolher aquela região que já atua, a região que seja mais próxima de vocês. Por favor, ingressem também, fiquem muito à vontade. Eu vou chamar a Fabiola e a Júlia aqui, que são minhas parceiras aqui do time da Água, que vão facilitar essas salas com vocês nesses 30 minutos. E o que a gente vai fazer? Né? Então, com essa apresentação aqui da Fernanda, a gente vai construir um mapa dessas regiões com basicamente 2 grandes perguntas, né? O que vocês podem oferecer para esse ecossistema da região de vocês e o que vocês precisam desse ecossistema, para que a gente possa ter esse tempinho para ouvir vocês, né? Para a gente poder sintetizar tudo aqui no final e depois poder entregar aqui, né, para a Água, para o Instituto Sabin também, tudo que vocês puderem nesse tempinho trocar com a gente aqui. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, as facilitadoras na sala também conseguem ajudar vocês. Então, vou abrir as salas já estão abertas. Vocês conseguem, para quem não conhece muito do Zoom, embaixo tem aqui um botãozinho que se chama Salas Simultâneas. E aí vocês vão ver, né, a separação aqui dos nomes das salas, Anápolis, Campo Grande, Cuiabá. Do lado tem um botãozinho escrito ingressar. É só você apertar ali e ingressar na região correspondente à sua, que vocês já automaticamente vão para essa sala. Tudo bem? Então, por favor, gente, podem ir ingressando. Já vi que o pessoal está indo para lá. Eu também vou mediar uma das salas. O Renato vai ficar aqui na sala principal. Quem tiver alguma dúvida, ele pode ir direcionando vocês. Tá bom? Então, até daqui a pouco, pessoal. Acho que só um reforço aqui. Aqueles que estiverem em outras regiões, em outros municípios, pode entrar ali naquele município Renato, não tá achando o que for mais. Oi, Sábio. Subiu a janelinha branca aí para você? Não. Sábio, ali embaixo tem uma barra, né, que tem desde o microfone lá no canto inferior esquerdo até vários botões ali, né? Um deles deve aparecer ou ingressar em sala simultânea. Tá. Gravação. E aí, para a gente poder fechar, queria pedir um resuminho rápido aqui. Podemos começar com você, Fabi? De 1 minutinho aqui, contar um pouquinho do que
né, o que que apareceu aí na tua sala, no teu encontro, depois Júlia, e aí eu fecho, para depois passar aqui para o Claro, pessoal do Instituto, pode ser? pode, claro. Não lembro quanto tempo eu tenho, mas vou procurar ser bem Um sucinta. minuto e meio. Gente, bom Boa. dia, tá bom, a todos. Eu fiquei responsável pela mediação na sala de Anápolis. É, Na primeira parte, então, nós falamos a respeito do que as organizações precisam e esperam do ecossistema, e eu poderia dizer que, Muito ruim. de uma maneira geral, existe uma expectativa e uma necessidade de maior abertura por parte das empresas da região em acolher ideias, em acolher iniciativas, em dialogar com o terceiro setor, orientando a respeito de como as próprias ações das organizações podem desenvolver seus projetos de maneira a contribuir com a cidade, com as empresas. Um exemplo foi, né, falando de mão de obra, às vezes a empresa abre espaço para mão de obra de fora da cidade, quando poderia orientar organizações de desenvolvimento profissional ali locais, direcionando para as necessidades do mercado de trabalho. Então, esse diálogo com as empresas, maior abertura das empresas, até em parcerias, para ampliar o impacto positivo que já acontece em outras iniciativas. Então, acho que foi o ponto principal do que se espera do ecossistema. E com relação à oferta, apareceram as questões de ações e iniciativas que já acontecem e que poderiam receber parcerias e apoio para ampliar ou para fazer em conjunto, né? Além de experiências institucionais eu anotei tudo, né, os nomes, quem propôs o quê, mas experiências institucionais que poderiam agregar em outras organizações. Falando de captação, surgiu o exemplo da experiência de engajamento de voluntários. Acho que isso. E no caso de do Instituto Germinar, eles trouxeram que poderiam oferecer uma capacitação direcionada justamente para essas demandas das empresas locais. Muito legal, Fabi. Falei rápido, mas deu para pegar que a Super. gente falou na Um sala? super resumão, eu diria. Muito obrigada. Queria chamar a Júlia também para compartilhar rapidinho, por favor. Claro, sigo aqui. Estava no grupo de Campo Grande e a nossa discussão, a gente conversou bastante sobre a questão universitária e acadêmica, né? Sobre as pesquisas acadêmicas, sobre aquele discurso de sempre, né? Como é que a gente faz para tirar todo esse conhecimento ali da academia e trazer para fora? Então, é, a gente teve também, por parte da academia, trazendo como é que a gente faz para que as dores cheguem mais na gente, nas nossas pesquisas. Então, foi mencionada essa necessidade de ter um espaço, de ter plataformas em que se possa registrar essas dores, registrar essas necessidades para que haja mais troca ali, maior integração entre esses atores. A gente conversou também sobre a necessidade de dar mais visibilidade, disponibilidade dessas pesquisas, para o público geral, sobre muito conectado com o estudo, mas sobre a necessidade de conexão e sobre espaços que criem essa conexão, né? Então, propostas e espaços físicos e construções coletivas que abram espaço para que essa conexão seja construída e que esses hubs se integrem mais, né? Que não haja tanta polarização, mas que haja cada vez mais integração entre os hubs. Houve também a necessidade de maior distribuição de financiamento para organizações menores, então essa dificuldade de fazer com que o dinheiro chegue na ponta, né, chegue para organizações que são pequenas, mas que estão fazendo bons trabalhos e que tenha uma desburocratização ali, tanto dos editais quanto da questão financeira também que o terceiro setor enfrenta. E, por fim,
Que a gente tenha mais espaços inclusivos para os pequenos empreendedores, né? Que haja mais divulgação de conhecimento Oi? e de conteúdos que sejam mais fáceis dos pequenos empreendedores também entenderem, para além da necessidade de ter ter uma organização sempre fazendo a ponte, né? Como é que a gente cuida para que a divulgação do conhecimento seja mais acessível e inclusiva. Em questão de oferta, a gente teve pouco tempo aqui para explorar, mas só para fechar rapidinho, a gente teve o Edivaldo, que ele faz parte da pesquisa acadêmica e ele se colocou disponível também para estar mais nesse espaço de ponte, de troca entre a academia e as organizações. Ele compartilhou também onde que a gente consegue encontrar os estudos da universidade, então, para que isso se torne mais acessível. E a gente também teve o Rodrigo do Instituto Sabin compartilhando alguns cursos e oportunidades ali de formação, tanto para OSCs quanto para negócios sociais, e fez o convite para que a gente acesse as capacitações aqui do Instituto Sabin também. Adorei, Júlia. Super obrigada. Contribuições maravilhosas aqui. E aí fico na função final de terminar aqui com o resumo, a síntese da sala simultânea com o pessoal de Cuiabá, que também foi super especial em termos de necessidade aqui, né? Vimos os representantes do terceiro setor, então, muito esse olhar de conexão com o segundo setor, né? De como se conectar com as empresas, né? Que essas empresas possam investir. Ter também esse trabalho da cultura da doação, dessa divulgação maior no Estado, né, do que o terceiro setor faz. Por muitas vezes, né, algumas organizações até se veem como concorrentes, então, como ter um pouco mais desse olhar do coletivo, muitas vezes até falta de conhecimento ou de visibilidade para participar em maior volume de editais, então, de repente, ter esse espaço, como as outras colegas aqui comentaram, né, Eliane, por exemplo, né, do outro lado, vendo a dificuldade do terceiro setor de se conectar com potências do próprio Estado, do próprio município, como grandes apoiadores, né? Então, essa falta de visibilidade, acho que aqui vemos nos dois setores, né? Isso aparece bastante. Então, esse distanciamento das organizações não tem muito desse olhar coletivo também, né? Falta de recurso, acesso, a captação, por muitas vezes né, as organizações locais ali como secretarias poderem divulgar também o trabalho dessas organizações, então ter essa aproximação, né, desse trabalho, dessa visibilidade, né, de conhecer mais o ecossistema, quem são os atores, para inclusive, né, a Maíra colocou aqui, né, para as empresas também poderem divulgar e a gente ter essa maior conexão, né, de uma rede mesmo. E aí, em termos de ofertas, foi muito interessante que as organizações aqui, então, Sávio, Vini, se disponibilizaram o espaço das organizações, as formações que eles também oferecem de gestão das organizações, Vini também, tem uma plataforma já para divulgar as instituições, então é legal que o pessoal aqui já conheça. O Ricardo comentou aqui que também tem, né, uma agência ali de comunicação voltada para o terceiro setor, que isso, por muitas vezes, para as organizações é um ponto de desafio, então, ajudar a construir site, construção de identidade, e Eliane e Maíra também trouxeram, né, ali das empresas né, o que elas podem ofertar é muito propagar ainda mais as ações que os próprios institutos, que as campanhas que eles fazem aí para todo mundo também ficar sabendo, né, e poder participar daquilo que as empresas também podem oferecer para o setor. Então, sem mais delongas aqui, para a gente não passar muito do tempo, queria agradecer todo mundo que participou das dinâmicas, agradecer Júlia, agradecer Fabiola aí pela facilitação também, e aí, para a gente fechar, gostaria de convidar aqui o Ivan, também do Instituto Sabin, para fazer um fechamento aqui desse nosso grande evento e agradecer a presença de todo mundo. Então, Ivan, por favor, vem aqui para a gente poder fechar o nosso evento. Tá por aí? Estou por aqui, Mariana. Muito obrigado pela palavra. Agradecer pela apresentação, pela condução do encontro de hoje também. Sou Ivan, atuo como analista de projetos aqui no Instituto Sabin. Queria também seguir, né, ainda só fechando os agradecimentos, né, a presença do time do Instituto, a presença dos líderes de impacto, né, que é o braço do voluntariado corporativo do Grupo Sabin, que ajuda a gente a chegar nas regiões que a gente gostaria de atuar. Os parceiros do Instituto
que estão presentes aqui também, e aos convidados, né, que estiveram acompanhando a divulgação desse relatório. É um momento bem importante para a gente, né, porque consolida um trabalho, né, que foi desenvolvido ao longo de 6 meses, e pensado, né, muito anteriormente também, aliado com a nossa estratégia de atuação, com a nossa teoria da mudança, e a nossa intenção agora é que o Instituto apareça como mais um ator presente, né, nos mapas relacionais que foram construídos em cada ecossistema. Como você levantou, né? A gente já tem algumas iniciativas, né, como oferta para cada ecossistema, temos formações para fortalecimento institucional, voltados para organizações sociais, negócios de impacto também, e a gente vamos seguir desenvolvendo os próximos passos, né, desse projeto até o próximo semestre, ok? Então, eu vou compartilhar aqui no site, no chat, alguns links, e para vocês acompanharem o nosso estudo, ele vai ser disponibilizado em breve. A gente vai disponibilizar ele em breve, mas vai estar aqui o link. Vocês vão acompanhar, nesse link vocês vão poder acompanhar as nossas redes sociais também, o nosso guia de impacto, onde a gente tem, enfim, nossa newsletter com notícias, insights, conteúdo sobre filantropia estratégica também, e a gente fica com o contato de vocês inclusive, quando a gente tiver nesses próximos passos, até o segundo semestre, a gente vai entrar em contato diretamente com os atores do ecossistema para a gente poder seguir construindo essas redes relacionais que foram tanto mencionadas, né, pensando nas oportunidades para cada ecossistema. Então, é isso. Obrigado, Mariana. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui. E um bom dia, uma boa tarde. Obrigada, Ivan. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo pela presença. Até mais, foi um prazer. Peguem Obrigado, os gente. links no chat. Até a próxima. Até mais. Obrigado, gente. Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Obrigada.